Olá pessoal, nesse vídeo vamos resolver uma questão do ITA, foi desse ano, de 2024 para 2025. É a questão 10 da primeira fase e ela versa sobre polinômios. E esse exercício pede para você encontrar uma raiz comum aos polinômios p de x e q de x. Bom, quando pensamos em fatoração de polinômios, normalmente é mais fácil pensar na fatoração de um polinômio de quarto grau que na fatoração de um polinômio de quinto grau. Porque a fatoração de um polinômio de quarto grau, ela pode ser pensada como o produto de dois polinômios de segundo grau. Então, quando eu penso no q de x, você pode pensar no produto de um x² por um outro x², e aqui você tem duas possibilidades. Ou você coloca mais 3 e menos 1, e aí você vai descobrir os coeficientes associados à primeira potência de x, né? E aí poderíamos pensar em um alfa x mais beta x, ou ainda você pensa em x² mais gama x menos 3, x² mais θ x mais 1. E por que você tem essas duas possibilidades, né? Justamente por conta do menos 3 aqui como coeficiente independente. Então, o menos 3 ele pode ser escrito como o produto de 3 por menos 1 ou o produto de menos 3 por 1. E você vai ter que fazer por tentativa e erro nesse caso para saber qual dessas duas possibilidades atende ao requisito do problema. Bom, então vamos começar com a primeira possibilidade. Então, dizemos que o nosso polinômio q de x ele pode ser, na verdade, reescrito como esse produto de dois polinômios de segundo grau. E aí você vai dizer que, bom, o q de x é x² menos x³ mais 5x menos 3. E agora nós vamos fazer meramente uma correspondência aí de polinômios termo a termo. Então vamos fazer a distributiva aqui dos dois pares de parênteses. Você vai ter o x² mais x³ beta mais alfa em evidência. E agora vamos buscar os coeficientes associados ao x². Então vai ser alfa beta menos 1 mais 3. E agora os coeficientes associados ao x menos alfa mais 3 beta. E por fim, o menos 3, que é o nosso coeficiente independente. E tudo isso era igual ao x² menos x³ mais 5x menos 3. Certo. Agora, o que você vai fazer é dizer que beta mais alfa é menos 1, alfa beta menos 1 mais 3 é igual a 0, e menos alfa mais 3 beta é igual a 5. Bom, reorganizando aqui essas equações, você tem que alfa mais beta é menos 1, alfa vezes beta é menos 2, e 3 beta menos alfa é igual a 5. Simplesmente isolar uma das variáveis, né? Então eu vou dizer que beta é menos 1 menos alfa e substituir nessa terceira equação, de modo então que eu vou ficar com menos 3 alfa, menos alfa igual a 5. E portanto, alfa deveria ser menos 2. E se alfa é menos 2, o beta vai ser menos 1 mais 2, que é a mesma coisa que 1. Então você tem alfa igual a menos 2 e beta igual a 1. Vamos ver se as três equações são satisfeitas com esse par alfa-beta. Então, alfa mais beta, nesse caso ele está dando de fato menos 1. Alfa vezes beta, de fato dá menos 2. E 3 beta seria 3 vezes 1, menos o menos alfa, ou seja, mais 2. Isso de fato deu 5. Então, realmente, o par alfa igual a menos 2, beta igual a 1, satisfaz as três equações, de modo que o nosso polinômio q de x já ficou bem determinado em função desses outros polinômios de segundo grau. Então, poderíamos dizer que o nosso polinômio q de x nada mais é que o x² menos 2x mais 3, x² mais x menos 1. E essa já seria a forma fatorada do q de x. E com base nela, você extrai as raízes do q de x de forma bem fácil, né? Então, vejamos quais são as raízes do q de x. Olhando para esse polinômio de segundo grau, você teria pelo Bhaskara reduzido 1 mais ou menos 1 menos 3. Isso vai te dar 1 mais ou menos i raiz de 2. E olhando para o outro polinômio de segundo grau, você teria x igual menos 1 mais ou menos 1 mais 4. Tudo isso dividido por 2, então você teria menos meio mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Bom, nenhuma das alternativas coloca raízes reais, todas elas são complexas, então certamente a resposta do problema deve levar em consideração essas duas primeiras raízes. Então, se a raiz é comum aos dois polinômios, ou ela vai ser o 1 mais i raiz de 2 ou 1 menos i raiz de 2. Então, olhando ali para as alternativas, a única alternativa que faz sentido nesse caso é a alternativa D, né? Porém, eu vou mostrar que caso você tentasse enveredar
pela escrita do Q, utilizando menos 3 multiplicado por mais 1, você não vai conseguir chegar numa resposta possível como nós conseguimos quando havia alfa e beta. Então, só para relembrar, o Q de x é x² menos x³ mais 5x menos 3, e vamos fazer o mesmo procedimento, ou seja, fazer a distributiva e descobrir os coeficientes de cada potência de x. Então, você vai ter gama mais θ para o x² menos 3 mais 1 mais gama θ. Os coeficientes de x vão ser gama menos 3θ e, por fim, o menos 3. Dessa forma, gama mais θ, que acompanha o x², vai ser igual a menos 1. O coeficiente que acompanha o x² deve ser 0, então gama vezes θ menos 2 é igual a 0. E gama menos 3θ deve ser igual a 5. Então, fazendo o mesmo procedimento, eu posso dizer que gama é 3θ mais 5. Então, substituindo esse valor de gama, vamos ter 3θ mais 5 mais θ. Tudo isso sendo igual a menos 1. E daqui extraímos o valor de θ como sendo menos 3 sobre 2. E, portanto, gama vai ser menos 9 sobre 2 mais 5, ou seja, 1 sobre 2. E bom, apesar dessas duas equações, θ mais gama igual a menos 1 e 3θ mais 5 igual a gama, serem satisfeitas quando você considera o par menos 3, 2, 1, 2, para θ e gama, respectivamente, vamos ver se a terceira equação também é satisfeita. Então você vai ter gama vezes θ menos 2 igual a 0. E você vê que isso é diferente de 0. E, na verdade, isso deveria ser igual a 0. Você vai ter menos 3/4 menos 2. Isso com certeza é diferente de 0 e, portanto, você não poderia pensar na possibilidade do Q ser fatorado dessa forma. E aí, isso garante a unicidade da solução, né? Porque, do contrário, você poderia fatorar o Q de duas maneiras distintas e potencialmente você chegaria em raízes diferentes das que o exercício previa. Então, esse tipo de exercício não é muito legal porque envolve tentativa e erro, mas era muito mais fácil você pensar na fatoração do Q de x, porque você sempre pode pensar que um polinômio de quarto grau ele pode ser decomposto na multiplicação de dois polinômios de segundo grau. E aí você só testa as possibilidades mais plausíveis, né? Nesse caso foram duas possibilidades só e uma delas você obviamente descarta. Mas a prova de matemática do ITA desse ano de 2024 para 2025 foi bem estranha. Se eu tivesse fazendo, eu não ia ter gostado de fazer essa prova. Foi muito diferente do que eles costumavam cobrar do pessoal. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima.